Professora, Professora, só tá abafado no meu quarto, porque aqui fora tá ventando. Ah, tá. o meme era para hoje, né? Vou falar sobre isso agora. Pois não. Onde que era pra mandar o meme? Tipo, eu mandei só no Classroom lá, mas tinha Eu algum também. mapa lá pra mandar? Pera aí que eu vou falar sobre isso com vocês Eu agora. cliquei na tarefa dia. lá que falou Beatriz Zezane, lá não sei, deu essa tarefa. Eu cliquei lá, aí pôs enviar arquivo e entregar. Isso mesmo. Pessoal, então vamos por partes, né? Senão a cabeça da gente vira uma bagunça, né? A primeira coisa que eu quero pedir é que vocês vão lá no bate-papo e me mandem o nome de vocês para valer como chamada, por favor. Tá? Vai lá e me manda o seu nome. Enquanto eu estou escrevendo o nome, eu queria que todo mundo fosse prestando atenção nos recados que eu tenho para dar, ok? Para começar, o 7º ano, tá lá naquele cronograma que o Vira passou para vocês, que o nosso segundo desafio será no dia 9, certo? Tudo bem? Esse desafio, no dia 9, vai cair apenas o capítulo 6, tá? Então, do começo ao final do capítulo 6. O 7, que nós começamos agora, não vai cair. Tudo bem? Certinho? Então, vai cair apenas o capítulo 6. Esse desafio, ele vai ser um pouquinho mais curtinho, né? Porque cairá menos conteúdo, tá? Do que o primeiro desafio. Então, ele vai ser um pouquinho mais curto. O que não quer dizer que você vai poder fazer nos 5 minutos finais, porque não dá tempo, tá? Então, por exemplo, acho que o outro de vocês teve, acho que 22 questões, se não me engano, né? Esse, se não me engano, acho que tem 12, tá? São 8 questões de marcar e 4 de digitar a resposta para mim, tá? O total vale 8 pontos, tá? Também vale 8 pontos. Eu vou disponibilizar para vocês, diferente do primeiro que nós fizemos, eu vou disponibilizar só depois que as aulas acabarem, tá? Então, a aula acaba meio-dia e 15, quando der meio-dia e 15, eu vou lá e posto, tanto no grupo quanto no SAS Conecta. Por quê? Porque no último desafio de vocês, eu disponibilizei 8 horas da manhã, não foi? E aí, o Google Forms, ele libera um relatório para a gente, tá? E aí, eu liberei 8 horas, deu 9 horas, tinha gente que já tinha mandado as respostas. Então, a pessoa não prestou atenção na aula que deveria estar assistindo, fez o desafio correndo e fez muito mal, por sinal, né? As notas não foram boas. Então, por que eu vou liberar só depois do meio-dia e 15? Vou liberar só à tarde para que você, quando for realizar o desafio, esteja para realizar o desafio. Não esteja misturando vários compromissos ao mesmo tempo, como foi o caso de 2 alunos do 7º ano que fizeram isso. Okay? Vai fazer consulta? Você vai poder consultar, porque como não vai ser aqui, né, durante o período da nossa aula, você pode consultar a apostila, os slides, o Vai SAS, ficar até 8 SAS horas da Online, o noite? SAS TV. Você pode consultar o material que você quiser, ok? Tudo bem? E aí, é o seguinte, eu só peço para tomar cuidado, porque se você copiar resposta de colega, nas questões dissertativas dá para saber. Porque tem gente que coloca até as vírgulas no mesmo lugar, coloca os mesmos erros ortográficos. Então, tem que tomar esse cuidado, certo? Vai pesquisar na internet, lê. Ó, a coisa que eu sempre falo, brinco muito isso com o 8º ano, que se eu quero saber como é que faz o suco de laranja, me explica como faz o suco de laranja. Eu não quero a receita do suco de laranja com acerola, entendeu? Então, por exemplo, pode ser que eu faça uma questão aberta sobre o reino de Gana, por exemplo. Aí, quando vê, eu quero saber sobre, por exemplo, sobre o rei, o Gana, tá? Aí, você pesquisou na internet Gana. Aí apareceu, porque o comércio de Gana, não sei o quê. Tá, você está relacionando o assunto com algo que a pergunta tem a ver, mas não é aquilo que eu perguntei. Eu perguntei algo sobre o rei, eu não perguntei algo sobre o comércio,
né? Então tem que prestar atenção, ok? Se eu pergunto sobre o suco de laranja, me explica sobre o suco de laranja, e não de laranja com acerola. São coisas diferentes, são sucos diferentes. Tudo bem? Então você pode consultar a sua apostila, você pode consultar as aulas do SAS TV, as nossas aulas gravadas, os slides que eu disponibilizo para vocês, enfim, tá? Pode fazer Até consulta que do horas vai material que ficar você vai disponível? querer. Então eu vou disponibilizar por volta aí do 12h15, 12h30, na hora do almoço, antes de eu O meu chegou, almoçar. né, pra você. Calma, que eu tô falando de desafio, calma. E aí, esse desafio vai ficar liberado até por volta das 7 horas da noite. Quando der 7, 7h05, mais ou menos, eu interrompo o envio de resposta. Aí, se você tentar, você vai ter até acesso ao formulário, mas não vai ter o botãozinho para enviar a resposta. E aí não será registrado. E aí, eu vou pedir o favor. Você enviou a resposta lá? Fala assim, Bia, olha para mim, a minha resposta chegou? Certo? Tudo bem? Faz esse favor aí para mim. Então, eu vou colocar lá no SAS Conecta depois, mas para reforçar. Então, dia 9 será o nosso desafio, da 1 às 7 da noite, e o conteúdo está no capítulo 6 da apostila 2. Tudo bem? Certo? Pessoal, agora com relação à Dia nossa 9 é sala que de dia da aula... semana? Oi? Dia 9 é que dia da semana? Terça-feira. Professora, eu vou trazer um pouquinho. O que você já falou? Eu estou falando aqui do dia do nosso desafio e a matéria. Tá? Pessoal, antes de eu continuar o conteúdo, Então é até às 7h30, né? até 7 horas da noite. Certo? Quando der umas 7h05 da noite, eu travo o envio. Você vai tentar 7h30, você não vai conseguir. Eu já mandei. Você O recebeu? desafio, mas eu nem passei o desafio ainda. Como Não. assim, Isadora? Um meme. Eu tô falando Não, do eu nem meme. falei de meme ainda. Vou falar disso agora. Tá? Pessoal, criei aqui uma turma para cada ano que eu dou aula lá no Atenas, né? E aqui 37 alunos, sendo que um desses alunos sou eu, tá? Eu criei uma conta de aluno para ver como é que vocês enxergam aí como alunos, tá? Então tem 36 pessoas inscritas na nossa sala de aula. Significa que tem gente que ainda não se inscreveu aqui na sala. São 50. Outra coisa. 47. Gente, posso continuar? Não gostaria de ser interrompido agora, senão vou ter que desligar os microfones para não habilitar, ok? Outra coisa, quando você acessa a atividade, então aparece aqui, né, o que você tem que fazer e até o prazo para a data de entrega. Então, no máximo que eu aceitei, o prazo de entrega até às 7 horas de hoje, certo? Tudo bem? Até agora, 22 pessoas entregaram. E aí, estava dando aula, entrei no intervalo, começou a chegar algumas notificações para mim, que alguém postou no mural. O que é o mural? É quando você entra na página inicial da sala virtual. Então, ó, tem esses dois aqui, que eu não sei quem são, esse aqui eu vou imaginar que seja o Pedro, o Enzo, desculpa. Esse aqui, É o Bergman e o Enzo. Pedro Bergman. Então é o seguinte, toda atividade que vocês forem postar, não é para postar nada no mural. Você vai lá na atividade, posta, clica sobre esse caderninho, né? Aí vai aparecer para vocês, né, um localzinho lá para enviar, que eu já expliquei naquele tutorial. É por lá que vocês vão me entregar, certo? Não é nada no mural. Inclusive, eu vou apagar esses dois, porque esses dois foram postados no local errado. Aqui eu não tenho controle sobre a nota de vocês. Aqui não tem nem como dar nota. As notas que eu consigo dar é o quando você envia por aqui, certo? Tudo bem? E aqui no mural só eu posto. O que vocês podem fazer, por exemplo, é igual eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o link do tutorial de como postar a atividade aqui e o link do site gerador de e-mails. Aí a Júlia, oiê, certo? Teve outra pessoa que deve ter comentado. Ah, ok, oiê. Teve outras pessoas que comentaram no primeiro post que eu fiz. Então, o mural, ele é dedicado somente às minhas postagens. No máximo, quando eu postar, você pode fazer comentários, mas só, ok? Nem, por exemplo, aqui, ó, eu já compartilhei com vocês os slides sobre os reinos africanos.
No máximo que você pode escrever é, ok, tá bom, Bia, recebido, certo? Atividade nenhuma é para ser postada aqui. Por quê? Porque quando eu clico sobre as atividades, pessoal, eu consigo ver aqui o nome de todos. Professor, Certo. clica na minha. Calma aí. Consigo ver o nome de todos e quem entregou, quem não entregou, tá? O que tá em verdinho aqui é quem entregou, tá? Esse /100 é porque eu não dei nota ainda. Então, imagina aqui, ó, Maria Clara da Costa Barbosa. Então, se eu colocar aqui 0, significa que tirou nota 0 de 100. Se eu colocar 90, significa que tirou 90 pontos de 100. Ok? Certo? E vale antes quanto? de eu dar nota, eu não dei nota para ninguém ainda. Alguns que foram me entregando antes, eu fui escrevendo, ó, recebido, ok, né? Fui escrevendo esses recebidos. Agora, esses outros aqui, ó, pendente é que não entregaram. E se por acaso você tentar entregar, vai chegar uma notificação para mim de que houve o envio com atraso. Sem contar que, por exemplo, ó, vou clicar nisso daqui. Quando você entrega, vocês verem como que não tem como passar para trás nesse tipo de esquema, né? Então, aqui, quem que é esse aqui? É você, Alonso? Esse análise display? Não Não? apareceu eu por algum motivo. Quem que é? Acho que o seu tá no nome de sua mãe, Eu não tá? quero ver se o meu foi também, é porque deu um problema. Gente, Tenta no Renato. gente, quem que é É o esse? meu, Isso que eu tinha quero o canal saber. do Sônia. Eu quem? Gabriel, que tinha o canal do Sônia. Gabriel. É porque, ó, tá um nome, análise display, eu preciso saber do nome, por isso que eu tô É perguntando. por causa que era o nome do meu canal antigo. Tá bom, por isso que eu tô perguntando quem que fez. Beleza, o Gabriel fez. Ó, eu consigo saber quando é que ele entregou. Ele entregou no dia 2, às 9 da manhã e 7 minutos. O que eu escrevi aqui para ele? Ó, ok, recebido, tá? Imagina, o Gabriel eu vou dar nota 0. Gabriel, depois eu vou mudar isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou colocar aqui, ó, devolver. Aí vai chegar a notificação para o Gabriel que a nota dele foi 0, ele fez errado. Se eu colocar aqui em devolver, ele vai conseguir receber essa nota. Não faz Tá? isso, não. No caso do 7 da manhã Gabriel, de eu hoje, já tinha por causa que lido. eu só fiquei sabendo que era pra Gente, só mandar eu isso. falando, vou ter que desligar aqui, só vocês não prestam atenção. Só eu falando. No caso do Gabriel, o dele foi um meme legal, atendeu o que a gente queria, os assuntos que a gente contemplou até o capítulo 6. Então, beleza, vou devolver com a nota 100 para ele. Ok, tá? Tudo bem? Certinho. E aí a gente teve uma série de memes extremamente caprichosos, memes que foram extremamente criativos. Teve gente que usou o mesmo tema, mas usou figurinhas diferentes, a piadinha foi diferente e eu adorei. Até comentei com a Elvira, depois que eu vou passar para você, né, compartilhar com a turma mesmo? alguns, por exemplo, tá? Como que você faz para saber se o seu ele foi entregue ou não? Por exemplo, quando você me entrega, aparece devolvido, certo? Se você não me entregou, aparece apenas atribuído. O que é isso? Atribuído é quando eu ainda não tive. Gente, escuta. Atribuído é quando eu, Bia, passo a tarefa para vocês, certo? Então, a todos foi atribuído o trabalho, certo? Desses todos que foram atribuídos, 24 foram entregues para mim. Para você, aluno, como é que aparece lá quando você acessa a sua atividade? Como é que Devolvido. eu sei quanto eu tirei? Porque Vai eu não dei aparecer a nota ainda. Eu não dei a nota ainda para ninguém, ó. Tá vendo que tá O meu essa enviou, barrinha aqui? é porque deu um Então, problema peraí, quando eu gente, fui eu tô mandar. falando ainda. Peraí, que eu tô falando ainda. E aí, pessoal, então para você aparece devolvido. Se apareceu devolvido, é que você me entregou, certo? Se não, aparece apenas atribuído, ok? Certo? Então, de todos os alunos que estão matriculados, 24 entregaram, sendo que os 2 bonitos aqui concluíram com atraso. Ou seja, É me porque eu não sabia que era entregaram pra entregar pelo depois Classroom. do A gente horário. mandou lá no mural. Pois é. Só que quando é que vocês me mandaram? Lá no mural tem o Eu Tem um horário. mural. sabia que Olha era lá. pra Tem um entregar mural. 10 pelo e 10 da Classroom. manhã
e o outro 9h30 da manhã. Então, tá bom, lê Eu não aí. sabia que era para entregar pelo Classroom. Ah, tá bom. Então vocês têm que prestar atenção no que eu falo, tá? Porque eu falei aqui na aula, postei lá no SAS Conecta como é que vocês tinham que fazer, certo? Certo, mas E lê o meu aí, mural, eu escrevi eu o que vou. aconteceu. Mas aí você tem que conversar comigo, não é postar lá no mural, certo? Eu É fiz o meu comigo, no meme desde o dia que particular, você pediu, certo? só que eu não sabia onde que era para mandar Pois até o é, e eu Enzo tô falar que desde era para mandar sexta-feira no Classroom. passada falando com as paredes, então, eu acho, né? Porque na sexta-feira, eu me lembro que eu não passei tarefa alguma para vocês, que a tarefa de vocês era acessar a sala de aula e assistir aquele tutorial que eu passei, certo? E aí depois eu passei o meme para vocês, isso na terça-feira que eu passei a tarefa do meme para vocês. Tá? E eu já tinha Disponibilizei feito na na segunda, terça-feira passei ainda na terça. 2. Isso, eu passei essa tarefa para vocês. Então, vocês tiveram aí de terça até ontem para conseguir acessar, certo? Assistir o Esqueci de tutorial, mandar, eu mandei perguntar ontem à dúvidas. noite. Gente, e eu fiquei, né, o dia todo ontem ajudando, porque tinha aluno também do 8º e do 9º ano que também tinha que entregar atividade e tudo mais. Então, pessoal, eu fico à disponibilidade de vocês. Eu trabalho em 2 escolas e estou o tempo todo ajudando a todos os meus alunos, tá? Só que eu vou pedir uma consideração. Que nem eu dei aula para o 9º ano e fiquei muito brava, porque era 11h30 da noite e tinha aluno me mandando mensagem. Bia, como é que manda, como é que não manda, porque o prazo era até meia-noite. 11h30 da noite, gente, vamos tomar um pouquinho de consideração também, né? Eu estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem, né? Só que eu não vou responder 11h30 da noite, uma tarefa que é para ser entregue até meia-noite no máximo. E o fato de um trabalho ser possível entregar até a meia-noite não significa que você tem que entregar à meia-noite, não é? Eu deixei você entregar até meia-noite. Você não precisa entregar à meia-noite, você pode entregar 1h da tarde. Você pode entregar 10h30 da manhã na hora do intervalo, tá? Gente, vamos usar melhor o nosso tempo. Tem gente que tá querendo dormir, tá doido, brigando com o sono, mas tá, não, você tem que entregar a atividade. Poxa, por que você entregou antes? Né? Ah, eu fiz o dia que você mandou o meme. Tá, mas por que você me entregou naquele dia então? Você teve tanto tempo para conseguir acessar a Porque eu não sala. sabia que era para entregar pelo Classroom. Então, por que você não sabia? Falou. Minha mãe me falou ontem que tinha um negócio lá que ela ia me mostrar onde é que entregava e depois disso ela não falou mais nada. Tá, você tem assistido as nossas aulas, Pedro? Sim. Então, eu tô falando há 4 aulas sobre esse Google Sala de Aula. Você não prestou atenção? É, só que eu vi lá, quando o Enzo mandou o print quando ele tava conectando o Classroom do código. Aí ele falou hoje que era para mandar pelo Classroom. Aí eu E eu fui estou lá, falando há procurei quanto o tempo? código. E eu estou falando há quanto tempo? Não vou discutir mais não. Há 4 aulas, tá? Eu estou falando há 4 aulas sobre o Google Sala de Aula. Quem não tiver acesso, que era para me procurar, que não precisava baixar nada, que eu até mandei o aplicativo, se não me engano, foi na sexta-feira à noite, para quem quisesse baixar. Então, não é de hoje que eu estou falando, tá? Tudo bem? As próximas atividades, passou o prazo, não aceito de mais ninguém, ok? Certinho? Ok? Pessoal, então, só para a gente ver o exemplo de como que vocês foram criativos, vou compartilhar alguns com vocês, tá? Alguns alunos foram extremamente criativos, tá? Eu até vi um que alguém colocou, um que eu já tinha visto na internet, mas vamos ver se vai dar para... Não vou mostrar todos, tá? Vou mostrar apenas alguns. Então, por exemplo, aqui, Martinho Lutero, né? Ignorar a venda de indulgências e obedecer à igreja para não ser excomungado. Aí já muda um pouquinho de figura, né? Escrevendo as 95 teses e ser excomungado pela igreja. Então, assim, tem gente que foi muito criativo mesmo, né? O Maomé recebeu as visões do anjo Gabriel, signe para uma salvação do mundo do islamismo, né? Perdas para quem tem, porque ele estava sendo perseguido. Então, ótimo também, né? Deixa eu só mudar aqui para colocar dos status. Isso. Agora do Davi. Então, pessoal, eu consigo ter o retorno de todos, né? Que nem aqui no caso do Davi. Igreja medieval, né? A Terra é o centro do universo.
Concordo? Sim? Não é não? Certeza, né? Aí acaba sendo jogado pela janela. Tá? Então, tem gente que foi muito criativa, assim, na hora de enviar as suas atividades. Já estudou para a prova? Sim, agora me deixa dormir. Então, o que é Yorubá? Talvez não foi tanto assim, né? Com relação às atividades. Mas, pessoal, vocês estão entendendo? Esse aqui, a Isabela, depois a Júlia fez algo parecido, né? As 95 teses de Martinho Lutero e a Igreja Católica observando. Qual foi o resultado disso? Fogueira. Então, muita gente foi muito criativa, foi muito bom, tá? Tem outros, inclusive, bem engraçados aí por diante, tá? Então, quando você envia uma atividade, aparece para você com o status de devolvido, significa que você devolveu para mim a atividade, ok? Atribuído é quando eu passei a atividade para vocês e que vocês ainda não responderam, tá? Certinho? A próxima atividade, eu só vou passar pela sala de aula virtual, eu só vou passar na segunda-feira outra tarefa por lá. Por enquanto, a tarefa que eu passar hoje vai ser só na apostila, tudo bem? E aí na segunda-feira a gente faz a correção, e aí eu passo depois na segunda-feira uma atividade por lá, tá? Que vai ter também um tempinho para vocês fazerem, ok? Quem não conseguiu ter acesso ainda, acesse, ok? Não serão aceitos trabalhos entregados fora do prazo. Sempre que houver dificuldade, venha, converse comigo, não deixa para depois, porque senão você será prejudicado por conta disso, tá? Por exemplo, eu sei que a Maria Clara veio conversar comigo, a Júlia conversou comigo, a Antonieta veio falar comigo, acho que a Letícia, a Luísa vieram falar comigo. Então, gente, pessoas que estiverem com dificuldade, conversa comigo, né? Bia, não estou conseguindo acessar, como é que manda mesmo? E assim por diante, tá? Porque senão você é prejudicado por pouca coisa, ok? Pessoal, na última aula, eu falei para vocês, então a gente estava falando sobre a civilização Inca, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada hoje, quem sabe até terminar essa civilização Inca hoje. Se não, na próxima aula nós terminamos, ok? Eu comentei com vocês que a civilização Inca é composta por uma sociedade extremamente estratificada, ou seja, onde alguns têm mais privilégios do que outros. Essa sociedade ela é governada por um indivíduo, por um rei chamado Sapa Inca, que significa único Inca, tá? Então, essa sociedade, ela mostra bem separadinho qual é a classe que cada indivíduo vai ocupar. Resumidamente, a gente pode ver que o topo dessa pirâmide é ocupado pelo rei e a sua família. Abaixo temos os líderes religiosos e os chefes militares. Esses líderes religiosos eram aqueles que, de fato, se aproximavam do Sapa Inca, faziam aqueles rituais, né? Os grandes rituais religiosos. Os chefes militares eram aqueles que criavam estratégias para a organização de exército, de defesa e ataque. Os funcionários administrativos eram aqueles que ajudavam o Sapa Inca a administrar todo o Império Inca, aquela área gigantesca de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que ficavam nos templos religiosos, divulgando a religião para a população, fazendo rituais menos grandiosos. Já os militares, não preciso nem falar, é aqueles que cuidavam da segurança, dos ataques e da defesa do Império Inca. Os artesãos e comerciantes eram indivíduos que faziam grande quantidade de objetos que acabavam sendo utilizados pela população, e os comerciantes acabavam sendo responsáveis por essa distribuição, né? Então, os artesãos produziam produtos feitos de cerâmica, de metal, de madeira, né? Os comerciantes ficavam responsáveis por fazer as trocas dessas mercadorias ao longo de todo esse império, tá? Os incas, eles tinham grandes habilidades na produção de objetos com metais, né? Inclusive, metais preciosos como ouro e prata eram muito utilizados pelos incas na ornamentação pessoal. O que é ornamentação? É enfeite. Então, eram colares, brincos, pulseiras, adornos que eram feitos de metais e pedras preciosas por esses artesãos, tá? E a base dessa sociedade era da população camponesa, né? Que se dedicava à agricultura e também à criação de animais.
Fala, Isadora. Você citou na aula que, em alguma aula que a gente começou a aprender sobre os Incas, que eles conquistavam várias terras de outros povos, né? Uhum. Mas os astecas que eram os principais conquistadores, né? Azteca em outro lugar, tá? A gente vai ver depois, tá bom? Certo? A gente está falando do Império Inca, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Estou falando do Uma Império coisa que eu Inca, entendi. de um povo que se desenvolveu na Cordilheira dos Andes, aqui na região do atual Peru. Os astecas foram lá no México, foram em regiões diferentes, mas também na América. Então, os astecas, eles faziam sacrifícios humanos, os incas também? A gente vai chegar lá depois, tá? Aguenta aí a curiosidade, tá? E aí é o seguinte, vamos ver como que essa grande parte da população se organizava, né? A base da pirâmide social era da população camponesa, né? A população que vivia da agricultura, da criação. Não, aqui não. Depois eu vou explicar sobre isso, tá? Então, como que esses camponeses se organizavam, tá? Então, todo o Império Inca, toda aquela mancha que ocupava lá a região do Peru, na Cordilheira dos Andes, né? De maneira muito intensa, era dividida em pequenas aldeias, tá? Em pequenas comunidades, tá bom? Então, essas comunidades camponesas recebiam o nome de ailo. Então, nós tínhamos muitos ailos. E cada ailo tinha um chefe, alguém que ajudava o Sapa Inca a administrar esses ailos, tá? Então, dentro de cada ailo, esse chefe que administrava recebeu o nome de curaca, tá? Então, os ailos eram as comunidades camponesas que eram governadas pelos curacas, tá? Dentro desses ailos, eles praticavam a agricultura, a domesticação de animais e o comércio. Dentro da agricultura, o que eles mais cultivavam, né? A batata doce, a quinoa, o milho, que era grande parte da alimentação deles vinha do milho, o amendoim e a mandioca. Os Professora, animais... Oi. posso falar uma coisa? Fica uma curiosidade, eu não sei se você vai falar daqui a pouco. Na religião deles, eu não lembro se foi... É um desses 3 povos que a gente está estudando, que eu dei uma olhada no passado. Eu não lembro, eu não tenho certeza se são os incas, mas eu acho, se eu não me engano, que eles acreditavam que, tipo, os primeiros seres humanos, os deuses criaram a base do milho, né? De tão importante que o milho era. São os mitos, né? Exato. Tá? Mas não são eles não, tá? Não são eles não. Depois eu falo para vocês, tá? Dentro da domesticação de animais, eles criavam muitas alpacas e lhamas, tá? Esses animais, eles serviam para transportar, as mercadorias, para transportar aquilo que era colhido, tá? Então, os animais serviam de transporte, servia para retirar a lã, porque como eles viviam bem próximo à montanha, naqueles locais o inverno era muito rigoroso. Então, eles utilizavam a lã para produzir roupas que facilitavam, né, superar o frio, utilizavam desse animal para se alimentar da carne e também do leite. E aí tem gente que não sabe muito bem qual é a diferença de alpaca e lhama, né? Então eu coloquei aqui a diferença deles. São animais muito parecidos, mas que são animais diferentes. A alpaca, por exemplo, ela tem uma lã muito mais fofinha, enquanto que a lhama não. A lã dela é uma lã mais dura, tá? Então, geralmente, o tecido formado pela lã da lhama eram tecidos que você colocava sobre outro tecido que você colocava no corpo. Então, você colocava uma primeira pele, né? E depois você colocava esse outro tecido. Já o tecido Qual que é mais bonito? Então, de alpaca, a lhama... como era mais macio, você poderia colocar diretamente o tecido sobre o seu corpo. Porque O da alpaca? Era com um toque mais macio. Da alpaca era mais macio. Qual lã que é mais bonita, da alpaca ou da lhama? Não faz sentido. Aí vai do gosto do artesão, né? E da pessoa que vai utilizar esse material, tá? Então, esses dois animais são muito parecidos, mas eles são diferentes, né? Mas tinham basicamente a mesma função. De oferecer, servir como transporte, utilizar a lã, a carne e o leite desses animais. Okay? Mas transporte, eles montavam nesses animais? Eles colocavam sobre esses animais, por exemplo, como transporte de carga. Isso, exato.
tá? Cavalo não se adapta nas montanhas, né? Por isso que tinha que ser esses animais, Na né? verdade, é que eles não tinham cavalos aqui. Tá? Os cavalos foram trazidos para a América pelos europeus. Então, não é um animal típico da América, por isso aqui não tinha ainda. Tá? Já as alpacas e as lhamas são animais típicos das áreas montanhosas da Cordilheira dos Andes. Tá? E no comércio, turma, dentro desses ailos também eram realizadas atividades comerciais. Então, alguns comerciantes se fixavam nesses ailos, ou então eles ficavam viajando de um ailo ao outro fazendo comércio, né? E aí, dentro desses ailos, eram comercializados diversos produtos, inclusive produtos feitos em metais preciosos. Tanto é que os incas, eles eram considerados mestres dos metais, porque eles tinham grandes habilidades de pegar metal e transformar em diversos utensílios, transformar em armas, inclusive em produtos de ornamentação. Ornamentação é enfeite, armadura. seja da pessoa, seja, por exemplo, uma ornamentação de um ambiente, como um templo e assim por diante. Aqui, nós não temos o uso de armadura. A armadura é lá na Europa, no período medieval. Tá? Aqui a gente não está falando, eles não tinham essa utilização. Pois não. Letícia. Mas havia muitas guerras para eles quererem fabricar armas? É basicamente o seguinte, né? Quando você observa a formação do império, você ataca uma área e aquela área tem pessoas. E aí, se você conseguir derrotar as pessoas que estão naquela área, você consegue se manter. Então, como que eu vou atacar? É só no murro, só no tapa, só no chute, Não. né? Eu precisava ter ferramentas que me ajudassem a fazer isso. Seja aí uma lança, seja uma flecha, né? Uma marreta, sei lá, uma espada, né? Então, eles iam construindo essas ferramentas, tá? Então, de objetos variados eram feitos de metais, tá? Então, desde, por exemplo, de um pote, de um enfeite, até mesmo ferramentas para ajudar a cortar a minha plantação e assim por diante. Até mesmo as armas, ok? E eles faziam coisas para plantação também? Utensílios de metal? Sim, de diversos materiais, inclusive de metal. Aí alguém perguntou, né, mas como que as alpacas e as lhamas elas eram utilizadas? Se você se aproximar bem aí da tela, aqui nesse desenho que eu coloquei tem, né, elas sendo utilizadas para transporte de cargas, né? Certinho? E aí, deixa eu ver que horas são. Acho que dá para falar. Sobre a cultura e a religião. Os incas, eles eram povos que contribuíram muito para a cultura de povos que habitam a América Andina. O que é a América Andina? São aqueles países que estão ali, pertinho da Cordilheira dos Andes, né? Muito do que os incas produziram, fizeram lá atrás, durante o seu período de existência, contribuiu para a cultura de muitos povos, inclusive com língua, religião e tudo mais. Então, vamos entender como que primeiro era organizada a cultura deles. Aí a gente vai ver que é o seguinte, que os incas, eles, diferente de outros povos, que a gente vai falar dos astecas e dos maias, eles não desenvolveram um sistema de escrita, né? Então, tudo que a gente sabe sobre eles é graças aos vestígios que eles deixaram, né? De utensílios, de desenhos, né? De ilustrações, mas sobretudo pela tradição oral. Então, o que foi passado oralmente, né, somado aos vestígios encontrados até os dias de hoje nesses locais, é o que a gente sabe, porque eles não desenvolveram escrita, diferente de outros povos que a gente já estudou, como os mesopotâmios, como os egípcios, como, por exemplo, os maias e os astecas. Eles foram os povos que não desenvolveram a escrita, tá? E aí... Mas eles tinham um sistema muito... eu lembro que eram uns barbantinhos, né? Ele era muito... Quipo, né? Que eu vou falar agora desse quipo, né? Professora. Oi. É verdade. Deixa. Depois eu... Então, vamos ver se eu vou chegar à resposta de vocês, né? Então, eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas eles utilizaram uma forma de organizar a contagem de impostos, a contagem de animais, a produção de alimentos, né? A quantidade de pessoas dentro dos ailos e assim por diante. Como que eles utilizavam
para fazer esse tipo de sistema de contagem, de controle, já que eles não criaram, né, números, já que eles não criaram, por exemplo, um alfabeto, né? Eles usavam um aparelho chamado quipo. O quipo basicamente era um barbante esticado, onde eu colocava vários outros barbantes aqui na perpendicular. Então imagina aqui, ó, tô com um bastão de cola quente. Quando a gente era Imagina pequeno, a aqui. gente tinha aprendido a contar quipo. Então não é novidade para muita gente. Então é como se eu pegasse esse barbante e colocasse pendurados aqui vários outros barbantes, certo? Barbantes, inclusive, de cores variadas. Então, por exemplo, se eu quero registrar o milho, então eu vou usar o barbante de cor azul. Eu quero ver quantas alpacas eu tenho, barbante vermelho. A imagem dá muito e assim ruim. por diante. E aí, pessoal, deve ser sua Mas internet, não dava Renan. muito trabalho fazer isso? Esses quico? Não, que era muito Porque eles simples, tinham na que pegar a verdade. lhama, costurar. Era trabalhoso, mas assim, o processo de criar o quipo, pegar, né, a linha para dar o nó era muito simples. Então, eles Mas a desenvolveram- professora, como que eles pintavam? Eles tinham tintas de variadas cores, assim? Na verdade, as tintas que eles utilizavam era basicamente de você pegar extratos de algumas plantas, como flores E o bater caule, elas, por exemplo, com água, né? e você extrair a A tintura cor. dela, né? Então, por exemplo, você A pode pegar pigmentação. algumas rosas, colocar dentro de um copo com um pouquinho de água e ir macetando essas pétalas de rosa. Se você despejar esse caldinho que formou, vai ficar ali um líquido que você consegue adquirir alguma cor num tecido branco, por exemplo, tá? Então, esse quipo, ele era muito utilizado para fazer a contagem. Eu acho que eu tenho... não tem a imagem do quipo aqui? Não tenho. Não coloquei. Mas depois eu posso mostrar para vocês a imagem de um quipo, tá? Então, eles, apesar de não terem desenvolvido o sistema de escrita, eles acabaram fazendo um uso muito intensivo dessa ferramenta para conseguir fazer a contagem, não só de pessoas, de mercadorias, de tributos e assim por diante. Consegui achar aqui no Google, vou compartilhar com vocês uma imagem de um quipo, como é que a gente conseguia observar, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem rapidinho antes da aula acabar. Estão conseguindo ver? Então, o quipo, tá vendo que são vários barbantes coloridos e que você vai dando nozinhos? Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí. Estão conseguindo ver? Né? Tá Esses tudo nozinhos... preto. Usa como enfeite? Tá, não. Tá nas paredes? Não, é que hoje em dia não é utilizado mais, né? Então, se você vai visitar o museu, muitas das vezes tem representações de como eram os quipos, tá? Mas peraí. Olha isso daqui. Como é que contava cada nozinho? Era impossível. Olha isso. Na matemática da antiguidade aqui. Matemática na antiguidade. Ali, ó. Como é que faz? Ali, ó, os coloridos. Não dá, não. Esse aqui? A escrita dos Incas 3. Esse aqui. Ó. Isso. Então, eu não sei como é que eles escreviam, né? Então, como que eles de qualquer atribuíam jeito- valores, tá? A esse quipo. Tudo bem? Ô, Bia, então de qualquer jeito eles sabiam contar, para contar cada nozinho. Eles Na vão verdade, saber, não é contar. Então, por exemplo, não era contar. Tem aquela quantidade de alpacas aqui. Não, isso equivale a 2 nozinhos. Então, vou dar 2. Eles não tinham essa noção de o valor de um número, de um símbolo e de um número. Tá? Então, Sério? Então, por exemplo, o número 1. O que vale aquele símbolo? O que vale, por exemplo, o símbolo 3? Mas, tipo, se eles sabem que, por exemplo, 2 nozinhos equivale a 2 lhamas, então eles sabem que aquilo lá vale 2. Como é que eles não tinham essa noção? Ele tem a noção do valor, mas ele não consegue atribuir aquele valor ao símbolo. Por exemplo, se você botar o número 2 na frente dele, não vai saber o que é. Para ele é um desenho, entendeu? Para ele é um desenho aleatório. Mas nem se falar 2 alpacas, ele não entende? Não. Certo?